Amados ouvintes, a minha Bíblia está aberta no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 54, que nos diz assim a palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amados ouvintes, a palavra do Senhor está falando aqui do dia em que o apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui a palavra do Senhor que quando Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, Jesus olhou firmemente em Pedro. O olhar do Senhor Jesus Cristo penetrou no fundo da alma do apóstolo Pedro. Jesus não falou nenhuma palavra naquele momento, mas olhou firmemente em Pedro, quando Pedro já tinha o negado por 3 vezes. E diz a palavra de Deus que o galo cantou, porque Jesus disse para Pedro, antes do acontecimento: Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Por que Jesus disse isso para Pedro? Porque Pedro estava de uma maneira até exaltado, dizendo que nunca iria negar o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: Pedro, hoje tu vais me negar. Não, eu não te nego. Antes que o galo cante, por 3 vezes tu vais me negar, Pedro. Amados ouvintes, mas o que eu quero meditar nesta tarde com vocês é a respeito do olhar poderoso, o olhar magnífico do Senhor Jesus Cristo, fixando bem o seu olhar nos olhos do apóstolo Pedro. Diz aqui a palavra de Deus que Pedro chorou amargamente, porque o olhar do Senhor Jesus Cristo é poderoso. O olhar do Senhor Jesus Cristo é magnífico. Amados ouvintes, a palavra de Deus nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, que o olhar do Senhor é como chama de fogo. Quem sabe neste momento, quando Pedro olhando para Jesus olhando para Pedro, Pedro viu este olhar como chama de fogo. Aleluia! Pedro chorou amargamente. Amados irmãos, o olhar do Senhor Jesus Cristo ainda continua firme olhando para você, conforme diz em Apocalipse, acabei de citar agora, que o olhar do Senhor é como chamas de fogo. Meu irmão, minha irmã, eu me admiro muito de ver, de saber que tem pessoas que estão tentando se esconder da igreja, se esconder do pastor, se esconder dos irmãos para praticarem atos ilícitos,
para pecarem contra o Senhor Jesus Cristo. Mas o olhar do Senhor Jesus Cristo, Ele está em todos os lugares. Livro de Jó 34, versículo 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os teus passos. E agora, meu irmão, e agora, minha irmã, adianta você querer se esconder do pastor, da igreja, se esconder dos irmãos e pecar contra o Senhor? Como que Deus você conseguiria esconder também? Não consegue. O olhar do Senhor está sobre cada um, 24 horas por dia. Mas, meu irmão, minha irmã, o olhar do Senhor não está sobre o povo somente para cuidar, para ver se está pecando, se está entristecendo a Ele. Não, o olhar do Senhor está sobre cada um, para descobrir em cada um coisas preciosas. Jó capítulo 28, versículo 10, diz: os seus olhos descobrem coisas preciosas, coisas maravilhosas. O olhar do Senhor está sobre o povo, está sobre o homem, sobre a mulher, para descobrir algo precioso, que nesta tarde o nosso Deus possa encontrar em você, possa descobrir em você algo precioso. Meus queridos irmãos, o olhar do homem, nós sabemos que está sempre procurando talentos, sempre procurando coisas especiais. O orível está sempre com o seu olhar atento para descobrir joias preciosas. O olheiro de um clube de futebol está sempre cuidando de olhos bem atentos para descobrir algum talento que possa se revelar para todo o mundo. O olhar, amados irmãos, dos empresários estão sobre os cantores, estão sobre as pessoas procurando talentos que eles possam lucrarem em cima deles. Eu digo para você, o olhar do Senhor Jesus Cristo está sobre você, procurando em você talentos, procurando em você condições que faça de você um bom obreiro, um bom pregador da palavra do Senhor. Será que nesta tarde o Senhor, olhando para você, Ele pode descobrir, ver, perceber em você algo especial, assim como Deus descobriu, Deus viu em Gideão, porque a Bíblia Sagrada fala que quando Gideão estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas, ele não percebeu, mas debaixo de um pé de árvore estava um anjo do Senhor observando Gideão. E após algum tempo de observação, o anjo do Senhor disse para Gideão: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ali o Senhor descobriu em Israel um homem de coragem, um homem disposto, que pudesse fazer a obra, que pudesse livrar Israel das mãos dos midianitas. Nesta tarde, o olhar do Senhor, o olhar penetrante, o olhar que é como chama de fogo, ele está observando, ele está cuidando, olhando aonde ele pode descobrir talentos, aonde ele pode descobrir algo especial. Provérbios capítulo
capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em todos os lugares estão os olhos do Senhor. Aleluia! No Salmo de número 33 e versículo 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, o olhar do Senhor está sobre você, está cuidando você, está sobre os fiéis. O olhar do Senhor não está somente para observar o pecado, observar o teu erro, a tua falha, mas o olhar do Senhor está também para descobrir coisas preciosas, para descobrir algo especial na sua vida. Nesta tarde, o Senhor quer descobrir, quer achar em você algo especial. Oramos neste momento. Grande Deus e eterno Pai, neste momento, Jesus, eu oro, pedindo a bênção, uma graça em favor destes ouvintes que estão com problema. Jesus, vai ao encontro, resolva o problema agora, na melhor maneira possível. Senhor, eu estou crendo em Ti, pois Tu és o Deus forte, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus magnífico, Tu és o Deus que pode operar os milagres e as maravilhas. Eu creio em Ti. Confirma a Tua bênção em nome do Senhor. Amém e amém, Jesus.